A paz do Senhor Jesus mais uma vez, irmão. Como eu falei agora nesse vídeo, né, irmão? Que a obra de Deus hoje em dia é diferente das obras do passado. Por quê? No passado, irmão, o povo fazia a obra de Deus no Espírito. Hoje em dia, irmão, os obreiros que é formado, né? Porque fala assim, não, você tem que ir para o seminário, porque você tem que estudar. Tem que estudar para falar bonito, para pregar direito, que você não sabe pregar direito. Irmão, você está contra a palavra de Deus. A gente deve estudar sim, mas nós não temos que aprender para falar bonito não. Porque o Evangelho de Deus é a salvação, não é pregar bonito, é falar a verdade, falar o que está escrito. Você vai para o seminário, sabe para quê? Muitos dele, é para aprender a distorcer a palavra de Deus. Por quê? Se Deus deixou o Evangelho para você ler, já está escrito, irmão. Você tem que ler a Bíblia para você aprender. Você não tem que ir para o seminário para aprender a falar bonito. Se você não aprender com o Espírito Santo de Deus, porque está escrito na palavra que você não há vez de se preocupar com a vez de falar, porque Deus encarrega, coloca na sua boca, na hora certa o Espírito Santo de Deus coloca na sua boca, como é que você vai aprender com o homem? Como é que você vai aprender com o homem, irmão? Analisa uma coisa, irmão, se fosse você aprender com um homem, Jesus Cristo não tinha vindo para trazer o Evangelho, foi Ele que trouxe. Então é para nós aprender com o Espírito Santo de Deus, para aprender com Ele. Foi Ele é a palavra, Ele que trouxe a palavra, Ele que nos limpa de nossos pecados. Aí bota a pessoa para pregar bonito dentro da igreja, para aprender, para falar bonito, irmão. Eu vou só te mostrar para você que você está fora da palavra, você não tem parte nessa obra. Quando a criança nasce, irmão, quando a criança nasce, ela não sabe falar. Com o tempo, vindo o tempo dela para ela aprender a falar, quem ensina a criança a falar? É o seminário? Precisa fazer um seminário para aprender a falar? Não, irmão, quem ensina a falar é o pai e mãe. É quem ensina ela a falar as primeiras palavras, mamãe, papai, ou doutorado. Ignorante, aprende isso. Você já está morto na letra. Você tem que reviver, aceitar o Espírito Santo de Deus. Então, para você aprender a falar, quem te ensina é o Espírito Santo de Deus. Quem te ensina é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. É o nosso Pai Celestial que vai ensinar nós a falar. Porque quando o bebê nasce, no tempo certo, que nós vamos falar, tudo tem um tempo. Não é fora do tempo. Ele não fala com um mês, com um dia de recém-nascido, não. Tem um tempo. Ele começa a falar com 1 aninho, 2 aninhos, depende da criança. É o pai e mãe que ensina a falar. Então quem te ensina a falar é seu Pai Celestial, o Evangelho. Você não tem que ir para o seminário, você não sabe disso, né? Essa palavra foi revelada agora. Você não sabe disso. Mas Deus manda te dizer, quem ensina ele a falar é Ele. Nós somos uma criança perante Deus. Ele ensina a nós a dar o primeiro passo, Ele ensina a nós a falar. Hoje você fala, você faz besteira, quem te ensinou? Ninguém te ensinou você a fazer besteira, errar. Isso você aprendeu sozinho. Por que você não pode aprender lendo a Bíblia, meu irmão? Por que você não pode? O maior ensinador da palavra de Deus que convence o homem do pecado, do erro, é o Espírito Santo de Deus. O que eu estou falando para esses irmãos que estão sendo desateados dentro do Evangelho aí, porque os irmãos é humilde, não se veste bem, mas Deus não tem olhado para a tua aparência, para a tua roupa, não. Ele tem olhado pela sua qualidade, pelo que você é, pela chamada que Ele te chamou. Ele não olha para esses caras que vestem bonito, bom terno, de linho. Isso os fariseus também faziam. Esses são os verdadeiros fariseus de hoje em dia, do século XXI. São esses doutorados. O fariseu era letrado, mas não andava no espírito, nunca andou, só andava dentro da letra, era doutor da lei. Pode ver lá no Velho Testamento que você vai ver que ele era chamado doutor da lei. E esses pastores que estão com espírito de fariseu hoje em dia, só anda na letra, seu doutorado. Eu estou falando com você que só gosta de andar na letra, quer aprender mais, quer fazer doutorado para aperfeiçoar mais. Com o homem, sempre tudo que você vai morrer estudando e vai continuar fazendo errado, porque não tem aquele que te convence do seu erro, que é o Espírito Santo de Deus. Você não recebeu ele ainda.
Porque se você tivesse recebido ele ainda, você ia ver que você estava no lugar errado. Que fosse assim, seu pai e sua mãe não tinham te ensinado você a falar e não tinha capacidade porque ele era analfabeto. Os homens do passado, a maioria era analfabeto. Como é que ele te ensinou a falar? Por que ele não pode te ensinar o caminho de Deus? Se ele te ensinou a falar, que é importante também, mas o mais importante é a palavra de Deus. Se ele teve capacidade para te falar, não fosse os professores do seminário que te ensinou a falar, então ele é mais do que esses pastores aí, ó, esses professores aí que ensinam, formam os outros a doutorado. Irmão, vocês estão largando o certo para trás e andando no errado. Vocês estão tomando o caminho errado, a direção errada, porque vocês não estão no Espírito. Vocês estão acabando com o Evangelho. A cada dia que passa o Evangelho está se aniquilando. Mas não é o Evangelho, é vocês que estão trazendo outro Evangelho, que não é a qual Deus nos deu para anunciar. Vocês estão pregando um Evangelho que não foi Jesus que trouxe, criando um novo Evangelho que é do maligno. Mas, porém, vocês botam o nome de Jesus para atrair as pessoas. Mas lá sentado na cadeira não é Jesus, quem está sentado lá é Satanás, porque Jesus não veio para ficar sentado. Jesus não tem tempo para ficar sentado na cadeira, primeiro assento da igreja, não. Se forma doutorado, se senta lá com a maior arrogância, achando que sabe, vocês não sabem nada. Vocês não sabem nada, vocês estão perdidos nas trevas. Se você não achou a luz ainda, não teve encontro com ela, meu amigo, você está preso na cadeia da escuridão, igual Lucifer está preso, para ser julgado no grande dia do juízo final. Vocês estão presos na mesma cadeia que Lucifer está preso, da escuridão, a qual ele foi condenado para castigo eterno. E vocês estão seguindo. O seu chefe, o seu Deus são ele. Porque o nosso Deus, esse evangelho que você prega, até o próprio Deus falou na palavra dele. Ainda que um anjo que está lá em cima desce e traz outro evangelho, que não é para nós aceitar não, rejeitar. Nós temos que aceitar o que ele deu, não o que o anjo dá. Porque nós servimos a Deus, não é o anjo. Muitas igrejas aí fazem angelologia, adora anjo. Isso é pecado, meu irmão. Se liberta. O anjo é servo de Deus e nosso conservo que Deus manda trazer para nos ajudar. Nós não podemos adorar o anjo. Adorar só o Senhor, seu Deus, só o Criador, meu irmão. Tem muitos irmãos fazendo o culto de anjo dentro da igreja, isso é abominável. O Espírito Santo de Deus, irmão, não pode imitar, é um só. Você não pode imitar ele. Agora o anjo pode imitar, porque tem um anjo das trevas que desceu lá de cima, passa como um anjo de luz, está escrito. A própria palavra fala que ele passa como um anjo de luz, se transfigura. Eu quero ver ele passar como Espírito Santo, ele não passa. O diabo não pode passar como ele, porque ele é santo. Agora não adora anjo não, que você pode estar errando, porque anjo qualquer um pode ser. Agora Espírito Santo é só um só, irmão. Tá? Fica na paz do Senhor Jesus, busque entendimento, porque com todo o doutorado que você tem, você ainda é burro analfabeto. E ignorante ainda, mais do que os irmãos que não sabem ler. Eu sou mais os irmãos que sabem ler, dou mais valor a ele do que a vocês, porque vocês estão mortos na letra. Tá? Vocês têm que reviver, tem que rejeitar, é vocês que estão acabando com o evangelho, não é os irmãos que não sabem ler não. Os irmãos que sabem ler, que tenham toda a honra na presença do Senhor, que Deus abençoe ele. E vocês que sejam aniquilados. Tá? Fica na paz do Senhor Jesus, mas eu vou dizer para você, Jesus te ama, hein? Se arrepende quanto é tempo, fica na paz do Senhor Jesus.